Fala, nação de obstinados, professor J. Rocha, para mais uma aula de língua portuguesa. Hoje falaremos sobre as diversas funções do vocábulo mesmo. Esta palavra causa muitas dúvidas nos estudantes. Eles me mandam a todo tempo perguntas e dúvidas acerca deste assunto. Hoje nós desmistificaremos aí as funções do vocábulo mesmo. Bem, mesmo como pronome demonstrativo, variará em gênero e em número, e o que isto nos diz? Que o mesmo poderá ficar no masculino ou no feminino, singular ou plural. E para nós identificarmos que o mesmo está como pronome demonstrativo, nós o substituiremos por próprio. Vamos ao exemplo. Ele mesmo me entregou o livro. Então, ele próprio me entregou o livro. Perceberam? Deu certinho, então aqui o mesmo é pronome demonstrativo. E se fosse para o plural? Eles mesmos me entregaram o livro. Eles próprios me entregaram o livro. Deu certinho, tá? Então aqui é o mesmo na função de pronome demonstrativo. E o mesmo como advérbio. Eu listei aqui os três principais tipos, tá? O advérbio, ele é invariável, como nós sabemos, e aí de afirmação, modo e inclusão. A propósito, mesmo como pronome demonstrativo e como advérbio aí, eles englobam os maiores casos aí de uso da palavra mesmo. Então, mesmo como advérbio de afirmação, você poderá substituir por de fato, realmente. J sabia mesmo o que dizia. J sabia de fato o que dizia. Dá para se substituir e já conseguir aí identificar. Como advérbio de modo, você substituirá por precisamente, justamente. A nota da redação confirmou o mesmo tempo de estudo. A nota da redação confirmou justamente o tempo de estudo. Justamente, quando vocês estiverem com dúvida, é só fazer a substituição. Como inclusão, até e também. Então, quando tiver o sentido de até e também, o mesmo será um advérbio de inclusão. Colocamos o seu livro aqui mesmo. Colocamos o seu livro aqui também. Não tem erro, tá? Colocamos o seu livro aqui também. Então, passamos aí pelo mesmo como pronome demonstrativo e como advérbio. Anotem, tá? Não se esqueçam de anotar. É importante que se faça as anotações aí para revisar posteriormente. Caso você não queira anotar, eu tenho o manuscrito gramatical. É um material para estudo e revisão rápida do conteúdo gramatical. Ele é todo feito à mão, tá? Vocês dá para ver aí as páginas, todo feito à mão. Inclusive eu tenho aqui o manuscrito com as funções, ó. As funções do vocábulo mesmo, tá aqui, ó. Funções da palavra mesmo, funções do que. Então, caso queiram acessar o manuscrito gramatical, o link está na descrição deste vídeo. Vamos continuar. Mesmo como conjunção. O mesmo como conjunção inicia uma oração subordinada reduzida e eu gravarei um vídeo sobre as orações subordinadas, né? É um tema que requer um vídeo somente sobre ele, tá? Então gravarei um vídeo aí explicando detalhadamente aí as orações subordinadas. O mesmo como conjunção tem o sentido de concessão, ou seja, mesmo derrotado, o time comemorou. Você coloca aqui, embora derrotado. Embora derrotado, o time comemorou. E percebam que quando o mesmo, tá, for conjunção, esta estrutura se repetirá. Por exemplo, mesmo machucado, o menino andou de bicicleta. Embora machucado, o menino andou de bicicleta. E eu quero que vocês se atentem a um detalhe importante aqui. Percebam uma coisa. O mesmo aqui, percebam que ele está acompanhando um pronome. Ele está junto do nome. Então aqui ele é adjunto. Adjunto o quê? O que é que vem junto do nome? Adjunto adnominal.
adjunto adnominal. E o mesmo quando ele está se relacionando, olha, com o verbo, novamente com o verbo e com outro advérbio. Então aqui ele está na função de adjunto adverbial, tá? Vou colocar aqui embaixo, que é mais fácil. Então, aqui ele está na função de adjunto adverbial. É uma informação a mais aí para ajudar na compreensão. Então, vamos continuar. O mesmo como conjunção, nós já explanamos aqui acerca disso. Agora, vamos o mesmo como substantivo, sentido de mesma pessoa ou mesma coisa. Para que o mesmo esteja na função de substantivo, nós temos que ter um determinante, é isto mesmo. Geralmente um artigo. Então, quando vejo todos felizes, por que não consigo sentir o mesmo? Já conseguimos enxergar o artigo, tá? Então, o artigo aqui e a palavra mesmo, e nós substituiremos por mesma coisa. Quando vejo todos felizes, por que não consigo sentir a mesma coisa? Então, nós temos aqui o mesmo como substantivo. Pessoal, estas funções aqui da palavra mesmo são as principais, são as que geralmente aí são cobradas nas provas, tá? Então, fiquem atentos, anotem, ou se não quiserem anotar, acessem o manuscrito gramatical, vocês terão um material precioso em mãos. Trouxe aqui uma observação, se vocês lerem aqui, é a famigerada frase que está nos elevadores aí, na maioria dos elevadores do país. Antes de entrar no elevador, verifique se o mesmo encontra-se parado neste andar. Por que que eu trouxe esta frase? Porque esta frase surgiu em uma lei lá no estado de São Paulo e foi replicada aí por vários municípios e estados do Brasil. E ela foi replicada com um erro, principalmente aqui no vocábulo mesmo. O mesmo, como nós acabamos de passar pelas suas diversas funções, ele não exerce função de pronome pessoal. Pronome pessoal, do caso reto, exerce função de quê? De sujeito. Então, antes de entrar no elevador, verifique se. Perceba que aqui o mesmo está, olha só, no lugar de um pronome pessoal do caso reto. Antes de entrar no elevador, verifique se nós poderíamos substituir por ele. Verifique se ele. Então aqui, já identificamos o erro aqui, né? Verifique se ele. Vou colocar de azul para ficar destacado. Verifique se ele, e aí, aproveitando o ensejo, nós temos aqui outro erro, tá? Que está lá na lei, que foi promulgado no estado de São Paulo, um erro de colocação pronominal. Nós temos aqui uma conjunção subordinativa. Este se, ele é fator que atrai para o quê? A próclise, tá? E aqui o pronome está após o verbo em ênclise, sendo que nós temos aqui um fator de atração. Então, este se deve estar antes do verbo. Então aqui vamos reformular. Antes de entrar no elevador, verifique se ele se encontra parado neste andar. Perceberam? Aqui deveria ser a redação correta, tá, desta frase. Então é isso, pessoal. Passamos aqui pelas diversas funções da palavra mesmo. Demos uma pincelada aqui ainda, né, sobre um erro que está presente aí na maioria dos elevadores. Se você chegar no elevador aí do seu condomínio, do seu prédio, se nós tivermos lá uma placa retratando justamente o artigo da lei, né, não sei se é um artigo ou um inciso, estará desta forma, porque a maioria não corrigiu ainda, tá? Então, está errado. E aí, eu faço até um apelo para os síndicos, né, que estão aqui assistindo a este vídeo, por favor, alterem. Se não quiserem replicar o que está escrito na lei, coloque uma placa lá como se não fosse reproduzindo o que está na lei, que geralmente está desta forma, tá? Incorreta. Então, é isso. Se ainda não é inscrito aqui no canal, por favor, se inscreva, tá? Para que você continue acompanhando e recebendo mais dicas de língua portuguesa. Forte abraço